Como se diferenciar na era da IA e não é usando prompts. A probabilidade é que as pessoas, se elas não estiverem usando o mesmo prompt, por mais que você ache que você criou o prompt mais incrível da galáxia, é muito possível que várias pessoas vão ter um prompt muito parecido com o seu, se é que não vão ter um efetivamente igual. E beleza, você pode esperar que o contexto vai ser um grande fator de diferenciação, mas a real é que isso provavelmente não vai acontecer. A tendência é que você vai ter, na hora de fazer uma copy, ou um criativo, ou qualquer coisa desse gênero, você vai ter respostas muito parecidas, especialmente conforme os modelos forem sendo treinados. E é por isso que, se você quiser se diferenciar de fato no mundo da inteligência artificial, você precisa de 3 habilidades-chave que você vai entender nesse vídeo. Habilidade número 1. Tempos atrás, a minha esposa me deu de presente uma imersão com um cara que treina personal trainers. E eu achei maravilhoso, porque eu falei, pô, agora eu vou aprender a treinar e eu nunca mais preciso desses caras e vai ser incrível. E foi muito bom, porque eu aprendi uma porrada de coisa. E depois que eu voltei de lá, eu falei, pô, tá na hora de eu botar a prova do ChatGPT, né? Peguei lá, estruturei as coisas, coloquei as variáveis, o prompt, montei tudo. E na hora que ele soltou o resultado, tinha umas coisas que eu achei meio esquisitas. Eu perguntei assim, cara, por que você colocou desse jeito? E o chat me respondeu que aquela forma mais eficiente de fazer as coisas por uma certa razão. E eu falei, não é, isso está errado. E a resposta do chat GPT foi simplesmente, você tem razão. E foi a primeira vez que eu me dei conta de que o chat GPT, ele às vezes vai dar respostas muito bizarras para mim. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. Uma vez eu pedi para ele fazer 3 níveis de resumo de livros para mim com um certo número de palavras. Eu olhei para a resposta e eu pensei, cara, isso não parece ter o número de palavras que eu pedi. E quando eu confrontei ele, ele me respondeu que de fato não tinha. E esse é o grande lance. Tem gente que pega a resposta que sai do chat GPT, encara como se fosse Deus tivesse falado e aquilo é uma verdade absoluta. E esse é justamente o problema. Se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde, vai dar uma grande de uma merda. Se você quer ser capaz de usar com eficácia a inteligência artificial, é essencial que você tenha senso crítico, a capacidade de avaliar as respostas. E é justamente por isso que você nunca deveria seguir cegamente as respostas que o ChatGPT te dá sobre algo que você não conhece. Habilidade número 2. Pela maneira como o ChatGPT e outros LLMs são criados, existe uma tendência à convergência. O que quer dizer é, na hora de treinar a inteligência artificial, os caras vão, sei lá, olhar o Stack Overflow e vão pegar as linhas de código que tem ali, as discussões e tudo mais. E a grande tendência é que, se você pedir algumas indicações de que tipo de linguagem deveria programar, o ChatGPT ele vai te dar a linguagem mais popular, porque ele converge de acordo com uma certa probabilidade com base no que houve no treinamento. Então, se você alimentar o ChatGPT com informações de um certo tipo, a tendência é que as respostas mais populares tendem a sair muito mais do que as respostas que são efetivamente corretas se elas forem impopulares. E por tabela significa que existe uma probabilidade de que respostas de tudo quanto é pessoas vão convergir mais ou menos para a mesma direção. E é por isso que você precisa pensar fora da caixa. Você precisa ser criativo. Teve uma pessoa que compartilhou comigo, por exemplo, que antes de ter uma DR com o marido, ela usava o ChatGPT para argumentar e ver se ela conseguia refinar o argumento dela para estar preparada para ganhar. Esse foi um jeito muito inesperado na minha visão de usar o ChatGPT, mas que deixou ela muito feliz. E esse é justamente o ponto. Você ser capaz de pensar em maneiras não óbvias de usar a inteligência artificial para agregar valor para a sua vida, ou para o seu negócio, ou para qualquer tipo de atividade, é o tipo de skill que vai fazer muita diferença para você se diferenciar. O que me leva à habilidade número 3. Se hoje você for num hospital excelente, tipo um hospital muito bom mesmo, você vai chegar na recepção e você vai ficar esperando lá mais ou menos 1 hora. Aí você vai chegar no médico, ele vai te atender em 10 minutos e ele vai te mandar fazer uns exames no hospital. Aí você vai ficar esperando meia hora, aí você faz o seu primeiro exame em 10, aí você espera mais 45 minutos, faz o outro exame em 5, aí espera mais 1 hora pro médico te atender de novo em 5 minutos, depois você vai pra casa. E nessa brincadeira você ficou no hospital, sei lá, umas 4 horas e de tempo de valor agregado, a gente tá falando de coisa de uma meia hora e olha lá, que é o tempo em que você foi atendido pelo médico e você fez os seus exames e você recebeu o seu diagnóstico. Todo o resto, esse tempo que você está esperando, é um tempo de valor não agregado. Isso é tudo um monte de desperdício.
E talvez pareça óbvio quando eu falo isso para você, mas existem uma série de desperdícios ocultos em uma série de processos por aí. E é justamente esse o lance. Se você não for capaz de avaliar o que é atividade de valor agregado das atividades que não são valor agregado, a probabilidade é que você vai enfiar a inteligência artificial em um monte de coisa que nem deveria existir para começo de conversa e criar mais burocracia que não precisa, ao invés de usar a sua inteligência para criar valor. E é por isso que a terceira habilidade é a sua capacidade de analisar processos. Um skill que vai te permitir criar uma montanha de valor se você souber usar bem a inteligência artificial. Porque caso não tenha ficado claro ainda, não é a IA que vai te deixar mais produtivo. E se você quer entender em mais profundidade o porquê, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te explicar.